Clara chegava ao laboratório, a luz do sol batia nas janelas. O cheiro do café fresco a animava. Um dia comum, pensou. Ao cumprimentar Miguel, notou a expressão tensa dele. Tudo certo? Perguntou, mas ele apenas deu um sorriso forçado. O dia seguia, mas Clara não podia sacudir a sensação de que algo estava errado. Os alarmes começaram a tocar. Miguel estava em um canto, seus olhos fixos em uma tela. A tensão no ar crescia enquanto os colegas se moviam freneticamente. Por que você ativou o alarme, Miguel? Clara gritou, mas ele não respondeu. O desespero se espalhava ao redor. Eu achei que fosse a única opção, ele finalmente disse, a voz tremendo. As palavras pairaram no ar carregadas de significado. Clara olhou para Miguel, buscando entender a expressão em seu rosto. O alarme ressoava e o clima estava tenso. O que você fez, Miguel? Ela perguntou, a voz trêmula de incerteza. Ele desviou o olhar, um misto de culpa e medo dominando sua face. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Eu só queria ajuda, disse ele, balançando a cabeça como se tentasse se convencer. Os computadores brilhavam com mensagens de erro. Clara percebeu que a situação estava se agravando, mas não sabia como reagir. Precisamos desligar tudo. Agora, ela ordenou, olhando para os colegas que a observavam sem saber o que fazer. Miguel hesitou, mas logo se juntou a Clara. Eu não quero que isso acabe assim, sussurrou, os olhos cheios de arrependimento. Clara o encarou, buscando a sinceridade em suas palavras. Ela sentia que, de alguma forma, ele havia se perdido no caminho. Ela se lembrou do dia em que ele entrou na equipe, cheio de ideias. Era difícil acreditar que ele tinha tomado tal decisão. Miguel, precisamos ser mais fortes do que isso, Clara disse, tentando convencê-lo a agir, a tensão aumentando entre eles. Finalmente, Miguel acenou com a cabeça, como se estivesse decidido a assumir as consequências. O alarme ainda soava. Clara e Miguel se moviam juntos, sabendo que precisariam enfrentar o que havia sido desencadeado. O futuro era incerto. Enquanto os sistemas continuavam a falhar, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Era hora de lutar. Clara respirou fundo, concentrando-se. As luzes piscavam e o alarme ecoava. Ela precisava pensar rápido. Ela olhou para Miguel, que estava sentado diante de uma tela. O desespero em seu rosto revelava que ele sabia que tinha falhado. Clara se aproximou, as palavras na ponta da língua. Mas tudo o que conseguiu dizer foi o que você fez, Miguel. Ele hesitou, como se as palavras o queimassem. Era uma chance, uma oportunidade. Clara franziu a testa. E agora, estamos em um incêndio por causa disso. Miguel parecia perdido, lutando para encontrar uma solução. A culpa pesava sobre ele. Precisamos desligar o sistema antes que tudo se perca, gritou Clara, quebrando o silêncio tenso. Miguel acenou, parecendo finalmente despertar direções. Clara começou a movimentar-se rapidamente. Enquanto corriam, Clara lembrou de como sempre foram uma boa equipe. Mas hoje a confiança estava abalada. Lembre-se da última vez que nos metemos em enrascada, disse ela. Mas conseguimos, ele respondeu. O pânico crescia, mas juntos eles formavam uma unidade. Clara se lembrou do desafio que superaram há meses. Ela se focou nas máquinas, seu coração batia forte. Era agora ou nunca. O painel de controle, gritou. Miguel seguiu sua instrução e juntos trabalharam para reverter o que estava acontecendo. A tensão era palpável. Por favor, funcione. Murmurou Clara, o desespero se misturando à esperança. As luzes começaram a estabilizar e um suspiro coletivo passou pelo laboratório. Mas a situação ainda não estava resolvida. Clara olhou para Miguel. O que aconteceria se fôssemos mais cautelosos? Perguntou, pensando alto. Ele hesitou novamente. Eu sempre quis arriscar, mas isso eu não esperava. Se não tivermos sucesso, o que resta para nós? Clara questionou, o olhar intenso. Foi então que Miguel percebeu. A luta não era apenas contra a falha do sistema, mas por seus próprios erros. Eu não estou apenas falando do laboratório, estou falando de nós. Ele começou, mas foi interrompido. Clara cortou. Concentre-se, Miguel. Precisamos agir agora. Ela puxou o foco de volta para a missão. Com os sistemas finalmente se estabilizando, o silêncio preenchia o espaço. Eles conseguiram, mas, a que custo? Os olhares se cruzaram. Clara não sabia se sentia alívio ou raiva. Era um campo minado de emoções. Uma nova realidade os aguardava, um novo entendimento sobre escolhas feitas. Seria o suficiente para seguir em frente? Clara observou Miguel, a expressão de urgência em seu rosto. Ele parecia diferente, preocupado, mas determinado. O que você descobriu? Perguntou Clara, tentando acalmar seu próprio coração acelerado. Tem algo muito maior aqui, ele disse, passando as mãos pelo cabelo. Um projeto que hesitou. Clara sentiu um frio na barriga. Que projeto? A sede pela verdade começou a dominar seu medo. Um projeto que usa pessoas como experimentos. Precisamos sair daqui, ele disse, acelerando. Ela olhou ao redor, o ar pesando sobre eles.
E se não conseguirmos? Questionou a incerteza Clara. Miguel se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Temos que tentar. Não podemos ficar aqui, afirmou. O barulho de passos ecoou no corredor. O tempo estava se esgotando. Era agora ou nunca. Vamos, Clara exclamou, puxando Miguel para fora da sala, decidida a enfrentar o perigo. Corriam pelo corredor, tentando não pensar nas consequências. A adrenalina os impulsionava. Chegaram ao final do corredor. A porta de emergência estava à vista. Clara respirou fundo sem olhar para trás. Quando sairmos, vamos expor tudo isso, Miguel prometeu, com um brilho de esperança em seus olhos. Miguel e Clara pararam diante do líder da organização. O ar estava pesado, a tensão os envolvia como uma nuvem. Sem hesitar, Clara gritou: "Nós sabemos de tudo." A expressão do líder mudou, seus olhos brilharam de raiva. Porta dos fundos, ele gritou para os guardas, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Clara e Miguel. Clara segurou a mão de Miguel e puxou-o para a saída. "Vá", ela ordenou. Eles correram, passando por corredores frios e vazios, o eco de seus passos ressoando. Finalmente acharam uma porta. Clara a empurrou com força e a luz do dia os envolveu. Mas a liberdade tinha um preço, a verdade estava à espreita. Do lado de fora, Miguel olhou para Clara. "Isso foi só o começo", ele disse, seu olhar firme. Clara sentiu a responsabilidade de expor tudo pulsar dentro dela. Naquele momento, Clara entendeu: sobreviver era apenas o primeiro passo. A luta contra a injustiça havia começado e ela estava pronta para enfrentá-la.